Bom, vamos falar então dos componentes curriculares para o ensino médio. E pensando aí no ensino médio público, estadual, né? O ensino médio público, o ensino médio aqui no estado de São Paulo, principalmente. E a gente vai falar desses componentes curriculares. Vamos falar da quantidade de aulas, né? Desse excesso de aulas para um determinado componente curricular e a falta de aulas, a deficiência, a carência, né? A ausência de aulas para outros componentes curriculares aí. O componente curricular é a disciplina, é a matéria e pensando no ensino médio, então nós temos esse curso de ensino médio esse ensino médio aí, que é composto pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Essas três séries aí, primeira série, segunda série, terceira série, compõem o nosso ensino médio. Ensino médio pode ser de manhã ou pode ser à noite. Então isso é muito bom e é muito importante, né? Se você tem nos bairros, nas cidades, você ter essa oferta de ensino, né? Você ter na escola, no bairro próximo no bairro onde esses jovens moram aí, eles têm essa oportunidade de frequentar a escola no período da manhã, no período da noite. Então, isso é muito importante, né? O curso de ensino médio é muito importante. É um curso que prepara para o ensino superior, prepara para o ensino técnico, para os cursos aí que esse jovem vai fazer, né? A nível de ensino médio para o ensino superior também, ele já prepara também, já dá uma base ali, né? Mostra um pouco das disciplinas e, e mostra um pouquinho desse horizonte aí do ensino superior. Tanto que é lecionado aí é lecionado por professores que fizeram ensino superior e tudo mais. E tem o ensino médio noturno também, que é muito importante aí. Então o aluno ele pode ter aula de manhã e à tarde e à noite ele fica livre, ele pode fazer outros cursos, pode fazer coisas do interesse dele, pode estudar na casa dele, que isso também é muito importante. E às vezes não se pensa nisso, mas o momento de estudar na casa dele também é importante, ele ler um livro, estudar. Então, se ele estuda de manhã, ele pode fazer isso à tarde e à noite. E se ele estuda à noite, ele tem a manhã e a tarde livre para fazer um curso, para fazer um estágio, para trabalhar também. Alguns jovens trabalham, então essa oferta de ensino médio de manhã e de noite é muito importante. Agora, voltando à questão dos componentes curriculares, existe um excesso e um déficit. Por exemplo, matemática, para o ensino médio, de manhã você tem 5 aulas de matemática, por exemplo, 5 aulas de língua portuguesa. Então é muita aula, eu acredito que seja muita aula, na minha visão. Então eu acredito que seja muita aula. Então o mais interessante aí é que seja o mais adequado, eu acredito que seriam 2 aulas de português para o ensino médio de manhã, à noite também, né? O número mínimo, né? E o número adequado de aulas, português, matemática. Então, 2 aulas à noite, português e matemática são 4 aulas, não são 5, são 4. Mas mesmo assim eu acho muito, né? Então 2 aulas é o mais adequado. E assim, e para as outras disciplinas também é importante que haja esse número de aulas aí, né? 2 aulas para outros componentes curriculares clássicos aí, né? Então o ensino médio, que foi uma conquista aí dos anos 1990 e chegou até aqui,
Então, a conquista desses componentes curriculares clássicos, essas disciplinas clássicas, por exemplo, então temos língua portuguesa, matemática, geografia, história, artes também, uma disciplina, um componente curricular muito importante, uma disciplina muito importante, artes, educação física, que também deveriam ter aulas à noite e de manhã ter aula certinho na grade horária deles, né? Não ser aquele contraturno. Então, deveriam ter 2 aulas aí à noite de educação física, de artes, 2 aulas de biologia, 2 aulas de física, química e filosofia e sociologia. Então, esse é o currículo clássico que foi conquistado aí ao longo dessas décadas aí. E seria bacana que se mantivesse, né? Tivesse aulas regulares à noite, né? Com professores formados nessas disciplinas e lecionando aí esse currículo clássico. Agora, falando do novo ensino médio e das novos componentes curriculares, né? Novas matérias, novas disciplinas, que também é interessante, que é uma coisa que está acontecendo aí na rede de ensino, nessa educação básica, né, no ensino médio. Então você tem alguns componentes curriculares novos, algumas matérias, disciplinas novas que são interessantes. Por exemplo, você tem lá educação financeira. Então, educação financeira é uma matéria tem um nome bonito, então é chamativo, isso pode ser interessante para o aluno, né? Para o aluno, para as famílias acham isso interessante, né? Você tem essa aula de educação financeira. E quem vai dar essa aula de educação financeira? Então, o legal seria ser o ano todo, né? Esse componente curricular, essa matéria, ser para o ano inteiro, né? E ela está lá no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, não sei. Aí vai depender das escolas e tal, formar colocar esses componentes lá, essas matérias lá. E quem vai lecionar esse componente curricular, então poderia ser um professor de matemática ou geografia, então educação financeira. Projeto de vida, outro componente curricular muito bacana aí, né? Pensando a conversa, o diálogo, as rodas de conversa, o diálogo, a formação, né? do jovem, onde ele está, para onde ele pretende ir, né? O que ele pretende aí o que ele pretende quando ele terminar a escola e tudo mais. Então, o projeto de vida é um componente curricular muito bacana também, que pode ser ministrado essas aulas aí por uma professora de sociologia, por exemplo. Então, essa aula pode ser atribuída para professores de sociologia. Saúde e corpo humano também, outro tema muito importante, né? E que nada mais é do que uma aula de biologia com nome diferente, né? Com um objeto do conhecimento, um conteúdo específico, que seria a saúde do corpo humano, né? Saúde e corpo humano. Então, exemplos, né? Nomes aí que podem ser inventados. É mais uma questão de marketing, de chamar atenção e tal. Mas no fundo são aulas de biologia, né? Então você chama um professor de biologia, ele atribui essa aula e vai ter lá durante o ano todo, vai falar desses conteúdos aí, desse conteúdo de saúde, corpo humano e tudo mais. Então, um tema muito importante, muito bacana. Teatro, então você pode atribuir para uma professora de língua portuguesa, professor de língua portuguesa. Teatro é muito bacana. Robótica também, para um professor de física. Dança, para uma professora de educação
educação física. Então são exemplos aí de, de matérias, né, de componentes curriculares novos, que a gente pode chamar de novo ensino médio, mas que no fundo vai ser atribuído para um professor específico daquela área que entenda desse conteúdo aí, né? Então são nomes mais atrativos e tal. Lembrando que é o ensino médio de manhã ou à noite, então você tem uma quantidade de aulas, você tem uma certa quantidade de aulas durante a manhã ou a noite, durante a semana, então às vezes não dá para você colocar 2 aulas de todas esses componentes curriculares que a gente falou aqui, né? Tanto do currículo clássico quanto esse novo currículo. Então precisa se fazer algumas escolhas, né? E é isso. E tá. Já esquecendo aqui, aí para finalizar também, esses novos componentes curriculares, então como se dá o preparo, a formação, o material pedagógico para trabalhar. Então hoje tem os slides, né? Então você tem slides lá das matérias de português, matemática, física e química. Então cria esses slides também para essas aulas de educação financeira, projeto de vida, saúde de corpo humano, teatro, robótica e dança. Então você cria os slides para passar na TV lá para os alunos durante as aulas. Também pode se preparar um livro em PDF e deixa na internet para o professor baixar, estudar, ver lá os tópicos, os conteúdos, os assuntos para passar na lousa, explicar, apresentar para os alunos, levar lá para os alunos copiarem no caderno, fazer e coisa e tal, ler e tal. E também formação, né? Espaço de formação, seja durante o ATPC, né? O coordenador levar esses materiais para mostrar para os professores. Então, a formação presencial, né, nos ATPCs na escola, ou deixar na internet ele assistir videoaulas, assistir cursos, né? Cursos, videocursos aí, cursos em vídeo lá para ele assistir e se inteirar desses novos componentes curriculares.